começar assim, bem amigos da rede, aí eu me lembrei que a rede conhece, né, o cara do vizinho aqui, né, o outro André, e você já deve ter à mão a ideia básica desse momento de conversa. Nós vamos aqui conversar, bater papo mesmo, da melhor forma possível. Vamos verificar algo básico no pensamento espírita, que seremos capazes de viver o Evangelho, principalmente naquelas frases que Jesus disse que eram imperativas, colocou no imperativo, seremos capazes de viver isso? Como seria atualizar esta vivência, trazê-las para o nosso cotidiano, para a nossa experiência de centro espírita? Em palavras bem baianas, o que Jesus disse é para valer ou era só brincadeira? Era só para a gente ficar se divertindo ali, estudando, aquelas coisas todas. Essa é a nossa tarefa nesse horário. Nós também queremos avisar que cumpriremos rigorosamente o horário de término. Eu aprendi isso lá com o professor. Pode começar num horário diferente, está começando, mas o horário de encerramento vai ser mantido tranquilamente. Até porque eu sei que algumas pessoas já estão ouvindo certos ruídos gástricos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, aqui em aberto para o público, eu vou listar algumas frases de Jesus. Eles podem voluntariamente complementá-las, mas em princípio eu tenho a seguinte, as frases que me parecem bem significativas, todas elas, ou quase todas, afirmativas, não são negativas. Eu sempre brinco que os 10 mandamentos na Bahia, 6 são fáceis de cumprir, os que dizem não. E o baiano não vai se esforçar para fazer qualquer coisa, não é isso que se diz? Então, não dá trabalho seguir 6 mandamentos de Jesus. Agora, os 4 que é para fazer, aí, meu amigo, para seguir está muito difícil. Em Jesus, as afirmativas, algumas delas são do tipo: brilhai a vossa luz diante dos homens para a glória de Deus. O que a gente vai fazer? A outra é mais simples, mais fácil. Aliás, essa é a mais simples de todas. Perdoa 70 vezes 7. Essa é tranquilíssima. Como é que nós vamos fazer isso? Mas olha, temos frases do tipo: buscai o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O mais era a comida, a água, o beber, o vestuário. Como é que é isso na prática espírita? Não é? E temos ainda: amai os vossos inimigos. Uma boa essa, né? Os inimigos. Se você dizer, eu não tenho, então tente amar o próximo, né? São imperativos de um modo geral. Então nós vamos começar aqui pedindo que as pessoas falem, quem quiser voltar, aí aqui coloque mesmo, cada um vai dando sua opinião. Como é que pensa que o movimento espírita, a praxis espírita, pode tomar dessa frase e colocar no cotidiano? Vou começar por essa que interessa ao bolso. Ao bolso, aquela: buscai o reino dos céus, sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Está lá na ansiosa solicitude pela vida, algumas traduções. Quem quer começar? Qualquer pessoa pode. Então começa. Bom dia a todos. Queria dizer da minha satisfação de estar aqui reunido ao lado da nossa grande professora Ana Guimarães, esposa do nosso querido Geraldo, com quem tivemos felicidade de conviver, e mãe da Ana Neto, que também dispensa qualquer apresentação. Então nós estamos, qualquer consulta com relação à questão enciclopédica, nós temos aqui uma pessoa que fala sempre, que me admira na professora Ana Guimarães, é que ela fala com o coração. E isso para mim é tudo. Falar de Jesus, ninguém pode falar sem ser com o coração. Mas, como o Peixinho colocou uma frase da questão da justiça, e Jesus era judeu, e uma das coisas principais do judaísmo é justiça. Por isso que ele, nesse sermão, essa é uma frase que está lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o maior discurso dele,
E os judeus usam uma palavra chamada tzedek, e que Jesus diz assim: quando fores praticar a vossa justiça, porque no judaísmo, justiça é uma coisa defendida por Isaías e por muitos profetas, que é a igualdade perante todos, direitos e deveres iguais. Para Deus não há acepção de pessoas. Só que a palavra justiça se emprega muito quando Jesus diz: quando deres a vossa esmola, ou quando fores praticar a vossa justiça. E muita gente não observa que Jesus não estava dizendo que a gente precisava fazer. Já estava implícito que tínhamos que fazer. Agora, quando fôssemos fazer, quando fôssemos praticar esta justiça, esta, vamos dizer assim, obrigação perante a própria Torá, nós fizéssemos com a direita que a esquerda não ouvisse. Mas a justiça no judaísmo tem diferença de caridade. Porque muita gente pensa que justiça, vamos dizer assim, a caridade que a gente faz, material, é algo espiritual. Mas o judaísmo separa isso muito bem. Porque a palavra tzedek, em hebraico, é justiça, é igualdade para todos. Eu presenciei na prática isso em Jerusalém, como comerciante judeu, e os judeus adotam os seus pedintes. As pessoas vão nas lojas na sexta-feira receber a sua esmola, ou a sua, como eles chamam, justiça, porque é um direito que eles têm. Então o pedinte se arruma ao contrário do Ocidente, que as pessoas põem a roupa pior, né, deixam o desodorante vencer, coisas assim, para despertar no outro pena, não é? O outro dá e fica esperando que quem recebeu agradeça. Então eu fiquei observando, chegou o pedinte, todo pronto, perfumado, cachecol no pescoço, bengala 0 quilômetro, todo dia. E colocou a mão assim, o outro põe a mão na gaveta, tira o dinheiro lá de dentro com a mão fechada, põe na mão dele, que também recebeu com a mão fechada, ninguém sabe quanto deu, o outro não sabe quanto recebeu. E aí o que deu, curvou-se para o que recebeu e disse assim: Todá Rabá, que significa muito obrigado. E eu, ocidental, né, eu achei que o que recebeu é que tinha que agradecer. Eu digo: gente, você dá e você que agradece? Ele disse: sim, porque está na Torá que a gente tem que dar esmola. Que Jesus fala disso: não negues aquele que te pede, nem dá as costas que te pede emprestado. Isso é talmúdico, isso é judaico. Então eu disse: ele me proporcionou diante de Deus a realização de um mandamento da Torá. Sem ele eu não realizaria. Então eu estou agradecendo a ele a oportunidade que ele está me dando de realizar o mandamento de Deus. Aí eu mais uma vez, como um bom ocidental, eu digo: mas que linda caridade. Ele disse: não, isso não é caridade. Não tem nada a ver com caridade. Isso é justiça. Deus dá indistintamente para todos os homens. Se alguém tem menos do que eu, ou eu tenho mais do que alguém, está havendo a injustiça. No momento que eu distribuo com ele, eu estou realizando a vontade de Deus, que é a igualdade para todos. Então Jesus foi sábio, profundíssimo nesse conceito de que nós temos que lembrar do outro. Primeiramente o material, que é aí que ele diz: tudo mais vos será dado por acréscimo. Agora, partindo desse sentimento de que a gente descobriu que Deus quer que façamos justiça, distribuindo com o outro aquele que lhe sobra e o que falta a ele, nós estamos realizando um ato de justiça e não uma caridade. Eu vou tentar aprofundar mais isso aqui, André. E aí, como é que faz isso na prática? Eu buscar o reino dos céus, sua justiça, e está garantido o resto. Cristinho, quando você formulou a questão, a primeira coisa que me veio à cabeça, e eu vou ser muito franco, é o seguinte: por uma questão de honestidade intelectual, a gente se devia reconhecer que, em verdade, nenhum de nós é cristão. Não há cristãos aqui. Em verdade, nenhum de nós pode se dizer verdadeiramente espírita. Nenhum de nós é espírita aqui. O que talvez possamos dizer, em verdade,
é que nós somos aprendizes do cristianismo, alguns mais esforçados, mais endividados do que outros, e todos nós, por circunstâncias do destino, nos reunimos nas fileiras dos espíritas no Brasil, na qualidade de trabalhadores da última hora. Boa parte de nós somos aqueles que em sucessivas e várias encarnações já ouvimos os convites do Cristo, já tangenciamos, digamos assim, algum caminho que poderia ter precipitado o nosso encontro com as verdades espirituais, e que agora, na condição de espíritas do Brasil no século XXI, temos uma redentora oportunidade de, fisgados pela razão, não termos mais tantas, eu diria, desculpas para dar no sentido de que ainda não é o momento, não, o momento é agora. Boa parte de nós, e eu me incluo nesse grupo, fomos constrangidos pela fé raciocinada a encarar os fatos e dizer assim: agora não é propriamente uma questão das minhas vontades pessoais, há algo que se sobrepõe a isso, e isso me foi trazido pela razão. Eu acho que boa parte de nós espíritas é espírita de fachada. Eu acho que boa parte de nós espíritas replica na casa espírita o que fazia antes com a Igreja Católica, de bater ponto uma vez por semana na instituição, de seguir os sacramentos espíritas dentro da casa espírita, e quando sobra tempo, realiza algum trabalho na direção que é a mais importante e nobre, é que justifica toda a verdade encerrada no Evangelho, todo o esforço do codificador, que é a transformação moral e o exercício na direção contrária das nossas muitas imperfeições, através da caridade. Eu acho que a gente precisa ter a humildade de reconhecer que nós estamos ainda no jardim de infância espiritual. O que a gente sabe é muito pouco diante das verdades espirituais. A gente tem alguma noção. A razão nos projeta numa direção de entendimento muito sofisticada. O Espiritismo é muito moderno nesse sentido. É muito sofisticado, essa releitura do Evangelho, essa capacidade da gente entender o que ficou ali nas entrelinhas, o que os católicos chamam de mistério. A gente avançou. Mas avançamos em qual direção? Ainda estamos num degrau evolutivo onde os instintos ainda são cutucados, afloram com enorme facilidade as nossas paixões, a nossa facilidade de ter alguma irritação ou mau humor ou antipatia gratuita. Veja o que está acontecendo no movimento espírita nesta campanha eleitoral. Veja a capacidade que muitos espíritas têm de replicar nas redes sociais conteúdos abomináveis. Com que propósito? Onde está a vigilância? Onde está o bom senso? Se Kardec foi o bom senso encarnado, aonde ele está no momento que a gente mais precisa? Então, com toda franqueza, eu acho que nós já fomos muita coisa em outras vidas, e hoje estamos aqui travestidos de espíritas, com plena ciência de que fora do espiritismo há salvação. Mas eu não abdico do meu lado espírita, porque eu acho que esse é o caminho mais interessante, é aquele que toca mais fundo ao coração e aquele que faz mais sentido para mim. Imagino que para vocês também. Aí a questão é a gente se deparar com a verdade. Em que momentos e por que eu posso julgar que eu seja um verdadeiro cristão? Em que momentos e por que eu posso julgar que eu seja um verdadeiro espírita? Ou eu estou tentando, como o que falamos há pouco na palestra, no exercício frenético e compulsivo dos selfies, sinalizar para as outras pessoas que eu sou do bem, que eu sou bom, que eu sou espírita. A gente está aqui fazendo um exame de consciência, é o que a minha fala procura resumir.
Eu acho que há muita coisa por fazer, o tempo é escasso, uma encarnação não dá conta. Por isso que nós estamos num domingo de manhã, no suposto horário de folga de muita gente, fazendo uma opção. O fato da gente estar aqui significa o quê? Há muita identificação ou sinergia com os propósitos do Espiritismo. Gol! É um passo à frente na direção certa. Daí a dizer, eu sou cristão, eu sou espírita, eu tenho algum cuidado, eu estou falando por mim agora. Eu não sou cristão, eu não sou espírita. Eu sou aprendiz de cristianismo, eu sou estudante do espiritismo. Nós vamos continuar provocando porque o povo quer saber, quer dizer, o povo sou eu. É como torna prático isso institucionalmente, se a gente tem algumas passadas que podem ser criadas, gerenciadas, como um projeto pedagógico ou algo parecido, está aqui, o reino dos céus e sua justiça, e aquilo vai ser acrescentado. É bom lembrar que isso não pode ser descontextualizado, está lá. É a preocupação com o dia de amanhã, com a previdência que vai reformar, né? Como é que lida com isso? Então tem uma coisa concreta de sobrevivência nesse texto, né? Fala das aves, fala dos lírios, fala da riqueza. O Senhor Jesus estava fazendo ali um projeto de natureza econômico-social, em certo sentido. Regras mais profundas. Aí eu vou pedir a Spencer, que é júnior, que faça agora o papel de sênior. Conselho de, olha, vamos nessa direção. Você pode, olha, abrir a sua criatividade e dizer, olha, se eu fosse recriar o movimento espírita, eu faria essas medidas, essas atitudes, ou eu acho que sugeriria isso. Em suma, você não tem compromisso com o fato histórico anterior, agora você pode criar à vontade. Você jogou a batata quente para mim. Bom, eu não vou usar responder a sua pergunta. Mas por quê? Porque não me sinto capaz para isso. Muito honestamente. Eu pego uma trilha aqui no André. Eu entendo o Evangelho como um tratado de humanidades e não um tratado de divindade. Pelo menos eu me auto-excluo e fico dentro da concepção pascaliana do reconhecimento da minha insuficiência, que me coloca numa trilha de redenção. Aí casa com a perspectiva da aprendizagem. Um processo de construção, fazendo uma conciliação dentro do que for possível e o melhor que eu possa dar. Mas, ao mesmo tempo, e isso eu sempre desconfio, das pessoas que se projetam, se dizem e fazem propaganda de pessoas prototípicas para um tipo de referência ética para os outros. Ou os chamados homens de bem, não do Evangelho, mas os que encarnam essa performance de fala mansa, de orientação, de achar que tem as respostas para tudo, que é o grande conselheiro ou sênior para tudo. Eu sou o júnior mesmo. Eu sou o júnior. O sênior não consigo me enquadrar, então estou na versão mesmo do aprendiz. Então, o que eu percebo nessa questão é que quando você desencarna esse papel social, missionário, e se torna mais você, mais livre desses papéis cênicos que muitas vezes a atmosfera cristã, religiosa, espírita impõe a você, que você faz palestra, escreve livro, como que você acreditasse nessa projeção narcísica, que as pessoas introjetam também, porque é a cultura do pastor do rebanho, o rebanho também precisa eleger suas ovelhas orientadoras. Quando você desencarna a função do guru, quando você sai desse pedestal, você reconhece de fato a sua humanidade, eu acho que a gente pode abrir um pouco mais ou sinalizar uma perspectiva de uma recomunidade de cultura espírita. E o outro ponto que também que eu acho muito interessante, a ideia da absolutidade da verdade. Porque se a gente está pensando e não pode cair no mesmo erro de outras perspectivas, sair por aí dizendo que a gente está com a bola toda porque a gente descobriu o Santo Graal.
Eu acho que o Espiritismo é uma perspectiva, mais do que uma revelação definidora do mundo superior. Eu não acredito nisso, por quê? Porque eu acho que a gramática é limitada. A gente tem de melhor a linguagem, de fato, mas a linguagem é uma metáfora, é um esforço de aproximação da realidade. Quando você entende que no final tudo é hermenêutica, até os próprios fatos são hermenêuticos, do tipo, eu estou lendo uma coisa que de fato é fato, mas na minha perspectiva, André pode ver de outra maneira. Então, como eu estou espremido pelos Andrés, duas pessoas com nome iguais, eu tenho que ser diferente, né? É um sanduíche andresiano. Acabou da sentido etimológica a palavra André, que piorou minha angústia. Ele disse que André quer dizer homem forte. Deve ser um peixinho, né? Peixinho forte. São contrassensos. Ou peixinho ou forte. Mas assim, tentando compartilhar contigo a sua questão, né? O que a gente poderia fazer de melhor se eu estivesse numa ilha abandonada e de repente eu quisesse ser espírita e tentar compartilhar com as pessoas, eu me destituiria da versão catequésica da verdade. Eu diria somente, amigo, vamos conversar, porque debate de ideias produz conhecimentos. Mas eu sairia dessa função igualitária, de impor ao outro a minha perspectiva. Eu entenderia que é tudo perspectiva. Esse sentido comunitário da alteridade, de entender que uma pessoa ali pode pensar muito diferente de mim e eu admitir, puxa, eu vou aprender com isso. Que uma crítica pode me ajudar muito mais do que simplesmente um elogio. Quando uma pessoa chega para mim e faz uma crítica ácida, eu costumo dizer para ela, você coloca o veneno no meu copo, mas quem decide tomá-lo sou eu. Então, só não me sentir ofendido se eu anuir com a sua observação letal ou venenosa. Então, eu tenho minhas opções de sair lidando com as coisas, mas eu acho que essa plasticidade aumenta muito quando você sai desse lugar de pedestal, quando você se desincumbe dessa função missionária e se liberta disso, da ânsia de ter reconhecimento e está enquadrado no papelzinho do bonzinho, mensurando seus passos. Chega em casa, você desinveste disto e você se torna a pessoa que você é. Então eu acho que, como diria La Rochefoucauld, o elogio, a hipocrisia é um elogio ao erro consentido. Então muitas vezes se começa a perceber que a hipocrisia é vamos dizer assim, o vômito de quem não consegue sustentar por muito tempo a ideia que faz de si e o fato que realmente o representa. Ele termina se revelando nas frestas daquilo que não se sustenta. Então eu penso que o desinvestimento dentro de uma perspectiva que eu diria de absolutidade não cabe mais dentro das comunidades. Eu acho que uma das coisas que mais criou conhecimento no mundo foi a dúvida e o questionamento. Quando você vem com a plataforma de responder a tudo, você encerra o processo, interrompe o fluxo, acaba com a dinâmica. E isso culmina sempre no resultado final. Fica tudo igual como era antes. E o que decorre disso, meu amigo, forte, né? É a sua sinonímia daqui para frente, né? O que decorre de tudo isso é o seguinte, fica tudo repetição. Porque você não pode sair da caixinha. Você se sente prisioneiro no campo das ideias, porque só tem aquilo. Mesmo que você venha dialogar com outros saberes, você vai ter que muitas vezes enviesar aquele saber para poder confirmar a sua crença primordial. Fazendo uma putação teórica de outras perspectivas, só para que você se mantenha no reinado intelectual. Eu estou com a melhor das perspectivas. Mesmo o erro crasso de outras pessoas, de outras perspectivas, de outros ângulos. Eu acho que ganharíamos muito se a gente começasse a admitir a possibilidade da nossa insuficiência, não apenas humana, mas também teórica, perspectivista. Eu acho que nós ganharíamos muito se dessemos um tratamento ao conhecimento a uma antítese, como diria na metáfora nitiniana do escorpião,
que no final do ciclo de sua vida crava o ferrão no seu próprio corpo para experimentar seu veneno, e a gente poderia fazer um efeito escorpiano dentro do conhecimento que nós tanto representamos e nos orgulhamos, que é justamente este. Será que nós resistiremos ao ferrão da dúvida, ao ferrão de outras perspectivas, e o nosso conhecimento se manteria vívido, saudável, rígido? É uma boa pergunta, porque eu ainda não tenho essa resposta. Eu diria como Rilke, a poetisa, né? Eu aprendi a amar as perguntas para saborear as respostas. E um outro ponto, para concluir essa questão, se refere ao aspecto da inteligência social. Eu acho que a justiça, a gente se preocupa muito em mostrar pelas grandes obras, de se orgulhar, né? O orgulho, na verdade, é a expressão do fundamento maior da vaidade humana. Ontem eu contei aqui a historieta da vitória de Santo Antão. Eu acho que Santo Antão passou 80 anos dentro de uma caverna, tentando resistir a todas as tentações do demônio, conseguiu até que o demônio cansou dele, foi embora. Neste ato ele desce da caverna, se ajoelha, levanta as mãos para o alto e diz: Senhor, agora eu sou digno de ser santo. O demônio volta imediatamente. E aí ele pergunta: o que é que está vendo? Você voltou por quê? Você cometeu o pior dos pecados, a vaidade. Está se achando santo? Então eu acho que tem muita gente que se acha santo e termina atraindo o que é de pior para o movimento. Uma péssima imagem hipócrita que não cabe mais dentro do nosso comportamento. Então, finalizando, falando dessas grandes obras, quais são as grandes obras? Não é? A grande obra, o sentido de justiça, é poder dar atenção a alguém que me deu atenção, retribuir. O sentido da palavra obrigado. Não é? Alguém fez alguma coisa para mim, eu me sinto obrigado a devolver isso à pessoa. Né? O obrigado virou cumprimento social, não virou cumprimento, não virou compromisso afetivo. Eu me sinto obrigado agora a atender a você também. Então a justiça está nesses pequenos atos. E eu acho que, sabe qual é a maior de todas? É você voltar para casa, ter sua família, ter o seu cachorrinho ali para você brincar e voltar à simplicidade do homem de barro que eu sou. Bom, eu acho que quem não falou ainda foi o feminino. Então agora vamos ver essa mesma questão e talvez com uma pequena ampliação, que é também um desejo meu. É a seguinte: livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, o que é que os cristãos fizeram naquela época, quando se reuniram para conviver e disseram algumas coisas, e Lucas descreve. Então eu pergunto, da mesma forma, a questão: o reino dos céus e sua justiça pode ser vivido experimentalmente em comunidade? Se você tem sugestões, me diga. No meio de tantos doutores, vai falar a dona de casa. Eu estava acompanhando detidamente a fala dos companheiros. Então, quando eles estavam falando sobre a ajuda ao necessitado, eu me recordei da minha infância, quando todo sábado era o dia em que os mendigos, os necessitados saíam para pedir a sua ajuda. E todas as casas recebiam e ofereciam uma ajuda. Era comum na cidade em que eu morava, Campo Grande, Mato Grosso. E eu acredito que era comum isso no Brasil todo. Essa ajuda que se dava a quem batia a nossa porta, sempre no dia de sábado. Mas eu venho de uma época, sem saudosismo, bem mais distante do que desses meninos todos que estão aqui, que eu acredito que poderiam ser meus filhos. E uma época... Então, eu comecei quando eu me tornei espírita, aos 16 anos, eu me defrontei com casas espíritas, onde homens probos
responsáveis, criaturas merecedoras de todo o nosso apreço e respeito também, eram os dirigentes da casa espírita. Então, a minha visão de espiritismo foi de muita responsabilidade. E quando eu comecei a pregar, aos 17 anos, eu assumi isso como não era bem um fardo colocado nos ombros, mas era um peso para a minha pouca idade, e numa época em que a mulher não fazia esse tipo de tarefa, eram só os homens que pregavam. Eu me apaixonei pelo Espiritismo, e aquelas pessoas que estavam em torno de mim também eram pessoas apaixonadas pela doutrina, que foram me dando uma visão diferenciada. Então, à medida que o tempo passava e aumentavam as tarefas, eu percebia que era uma impulsão do mundo espiritual. Hoje eu tenho certeza disso, porque hoje a mídia colabora infinitamente com as pessoas e elas vão construindo os seus pedestais, muitas vezes pedestais que não têm uma base sólida. Mas na minha época juvenil não havia mídia colaborando, não havia internet, não havia nada, havia conhecimento da doutrina espírita, havia uma visão responsável do espiritismo para poder levar a criatura mais adiante e segurá-la na tarefa espírita. Então tudo colaborava para isso. A tecnologia, eu acredito, faz um serviço bom, mas faz um desserviço também, porque facilita as coisas, e a facilidade nunca foi uma boa escola. A melhor de todas é quando a gente luta com denodo, com responsabilidade, com respeito e com amor, sendo capaz de renunciar a tanta coisa que nos agrada, principalmente na juventude. Renunciar, sim, para poder servir melhor. Então, nós estamos num mundo muito corrido, muito complicado, onde as pessoas crescem com muita facilidade e afundam também com a mesma facilidade. As casas espíritas precisam retornar aos idos de conhecer os fundamentos da nossa doutrina, de conhecer Kardec, de conhecer aqueles que laboraram com Kardec para sedimentar os postulados da nossa doutrina. O espírita precisa conhecer verdadeiramente e depois se posicionar diante da realidade. Todos nós somos espíritas, uns mais, outros menos, uns mais apaixonados, outros menos. Mas, enquanto houver essa chama, nós poderemos dizer perfeitamente que Kardec continua na liça, colaborando para a sedimentação dessa fé em nossos corações. Muito obrigada. Agora que vocês já perceberam como eles respondem com uma única pergunta, os candidatos aqui a respostas, né, vão ter 1 minuto para responder as próximas perguntas. Gostaram da ideia? 1 minuto. Claro, 1 minuto baiano. Se passar 30 segundos, a gente deixa para lá. Bom, vamos lá. Já tivemos a resposta. Se alguém quiser responder a seguinte questão. Jesus Cristo disse para um mancebo rico: vai, vende tudo que tem e reparte com os pobres. Isso, segue-me, terás um tesouro no céu. Eles podiam responder se isso tem viabilidade hoje, né? Mas podem responder também, vocês podem escolher agora, amai os vossos inimigos. Segunda questão que podem responder. Cada um pode escolher aqui dentro. E a terceira questão é relativa à fé, né? Que na verdade não é uma afirmativa. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês imaginam o que vai fazer, não é isso?
Cá para nós, na minha terra, eu saí pensando, quando recebi essa frase pela primeira vez, cheguei em casa e tinha um pé de abacate. Eu digo, se com um grão de mostarda faz isso, se tiver fé do tamanho de um caroço de abacate, se cuida, Jesus. Então, alguém vai passar. Então, eu vou pedir que vocês sejam agora mais sucintos, até porque eu vou ser pontual no encerramento, para responderem cada um que quiser uma das 3 frases que foram colocadas aqui. Pode escolher à vontade. Quem começa? Há uma passagem importante do Evangelho que fala da utilidade providencial da riqueza. Ontem nós falamos aqui que nada nos pertence e todas as nossas posses, tudo aquilo que a gente se apodera e diz que é nosso, nos foi confiado por empréstimo. São ferramentas que a gente deveria prestar atenção em como utilizá-las em proveito da nossa evolução. Então, eu vou renovar aqui uma reflexão que eu faço sempre. Como nós, no país onde quem ganha mais de R$4.000 por mês está no topo da pirâmide, devemos nos posicionar em relação ao desapego dos bens materiais. E desapego não me parece que seja se livrar dos bens materiais, mas empregá-lo de forma em que haja utilidade e serventia. Essa é uma questão. Outra questão que está no meu radar, como você disse ontem, Cristina, acho que foi você, lembrou o IBGE, último censo, nós pertencemos a uma categoria no território das perguntas do censo envolvendo religião, nos colocaram como religião, nós pertencemos à categoria que reúne aqueles aquinhoados em números relativos com mais dinheiro, mais escolaridade e mais idade. Está faltando jovem nesse evento. Essa é uma questão. Eu acho que a gente deveria refletir em algum momento. Qual é o futuro do espiritismo sem jovem? Há futuro do espiritismo sem mocidade presente, ativa, protagonista, não subserviente apenas. Essa é uma questão. A outra, coincidir as agendas. Se experimentamos uma crise ambiental sem precedentes na história, em plena transição planetária, o consumo consciente conspira em favor do uso inteligente dos recursos. E o exercício do desapego que transcende o espiritismo, os budistas falam muito dessa questão, do desapego. Mas o espiritismo está presente e adverte a necessidade do desapego. Não se apegue com facilidade a nada, nenhuma coisa ou ninguém. Valorize a oportunidade de estar junto, valorize a oportunidade de ter algo que lhe é útil, preparando-se para o momento seguinte, onde isso não estará mais available, não estará mais contigo. Então, eu acho que nós precisamos, em plena vigência dos valores prevalentes da sociedade de consumo, exercitar o desapego, o consumo consciente, ter a clareza daquilo que possuímos, de que maneira isso nos é útil no sentido evangélico, da utilidade providencial da riqueza. Fazer bom uso daquilo que nos foi confiado por empréstimo. Isso está presente na minha tela mental sempre e acho que é de bom tom compartilhar com você. Quem vai, durante o tempo. Escolha o que você quiser e fale. Na verdade, eu gostaria de relembrar o que o Júnior falou, que nós não temos uma receita porque nós ainda estamos deficientes. Até mesmo descobrir o que fazemos e o que somos nesse projeto. E como a gente não tem condições de dar receita, eu acho que a gente pode trazer uma receita do próprio Jesus, quando ele diz assim: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Acho que refletindo sobre esse texto de Jesus, que é tão profundo, eu acho que a gente poderia encontrar aí a saída mais viável. Porque, na verdade, ser rico ou ser pobre não muda nada, porque a gente pode ser pobre hoje, rico amanhã e vice-versa, e a riqueza não é algo que possa nos trazer nenhum valor espiritual, a não ser a nossa riqueza moral e interior. Então, todas as frases trazidas aqui pelo Peixinho dariam uma conferência, né? Porque o assunto é profundo. Agora, o que tem que ficar registrado em nossas mentes é que tudo que Jesus pediu é muito forte, é muito profundo, mas nem das solicitações dele é impossível que nós a realizemos. Está em nós. Comecemos de dentro para fora. Não podemos apontar receita para os outros. Temos que viver a nossa própria receita.
E ela está no Evangelho e na revelação do Espírito da Verdade. Quem vai? Tem dois aqui, pode escolher. Amar o inimigo. Eu sempre acreditei, quando comecei a ler o Evangelho, que isso era das coisas mais complicadas. Como é que a gente vai amar o inimigo? A criatura que mora do lado, que perturba, que joga pedra no cachorro do quintal da gente, joga o lixo no quintal, complica, pinta o sete. Como é que a gente vai conseguir amar essas criaturas? E durante muito tempo eu pensei bastante no assunto, até que talvez o tempo ou a experiência de vida foi mostrando que a coisa não era exatamente dessa forma. Amar o vizinho, ou amar o inimigo que estivesse um tanto quanto distante. A sabedoria de Jesus, e as suas palavras não foram ditas só para aquele momento. Ele falava por parábola. Parábola também pode ser, numa outra figura, o caminho mais longo de um ponto a outro. Então, que daria tempo para que pudéssemos raciocinar e pensar onde poderíamos realizar essa tarefa ordenada por Ele, amar o inimigo. E aí, onde Ele ia colocar esse inimigo para que a gente o amasse? E eu pensei, por que não na cama da gente? Ali do lado. Porque o inimigo é aquele que nos maltrata, é aquele que nos faz chorar, é aquele que faz a gente sofrer. Quem melhor do que o marido para fazer isso? Então, o marido, a esposa, os filhos. Eu falei, olha só o que Jesus fez, Ele botou os inimigos tudo dentro de casa. Então a gente está aprendendo a querer-lhes bem, porque além de colocá-los dentro de casa, deu também esse sentido de proteção, esse sentido de carinho, que a gente vai desenvolvendo pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos nossos pais. É uma coisa paulatina, vagarosa, não é rápida, mas agora com uma fé racional, que é o Espiritismo, que a gente vai entendendo um pouquinho da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, e vai entendendo melhor a reencarnação, nós vamos percebendo a importância da lei do matrimônio, que segundo Allan Kardec, é uma das leis humanas, que a lei do matrimônio é uma lei humana, mais consentânea com a lei divina, mais harmonizada com a lei divina, porque é aquela lei que nos auxilia nesse processo de criar a grande família humana através da convivência. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro que minha mãe chegava em casa, e naquele tempo não era Júnior, era Juninho. E ela trazia bonecos de plástico para que eu pudesse me distrair. E eu me lembro que eu comecei a desenvolver uma história com aqueles bonecos, com todo um enredo, que era um campo de batalha, em que eu tinha nomeado um dos bonecos, e eu não sei por qual razão, que era um hipopótamo vermelho, e que eu botei o nome dele de Feroz. Eu só sei que eu já aprendi a enviesar ali as coisas a meu favor, de forma conveniente, porque Feroz vencia todas as batalhas. E aquilo me dava uma gratificação perpétua. Dado o momento, e que eu também não sei porquê, numa batalha que seria a batalha final, Feroz morreu. Feroz perdeu a batalha e eu tive que fazer todo o cortejo fúnebre de Feroz. Veja a mentalidade bastante imaginativa minha
tétrica, por que não dizer? Então, eu comecei a fazer o cortejo fúnebre do Feroz, que era meu hipopótamo vermelho, inesquecível, de grande estimação, e eu me lembro que ia fazendo a fileira até o quintal da minha casa, puxando o boneco a cada um por um, até chegar no quintal. Peguei uma faca de cozinha, comecei a fazer um buraco entre lágrimas, totalmente dramatizando a cena. Senti compulsivamente aquela dor de Feroz, uma despedida final, e naquele momento coloquei Feroz dentro do buraco. Outra dificuldade foi ter que enterrá-lo, colocando terra sobre terra. Quando eu terminei aquela situação, eu não sei porquê também, um outro fenômeno do meu inconsciente, né, o outro lado da minha mão, em que eu tive uma alegria súbita, catártica. Eu morava numa rua onde lá, numa ladeira, na subida da ladeira tinha uma favela e passavam várias crianças pobres, e ali eu percebi pelo alarido delas que elas estariam subindo a ladeira, e resolvi pegar todos os outros bonecos e jogar, doar os bonecos. Enquanto as crianças se regozijavam com aqueles bonequinhos que ganhavam ali de graça, eu me sentia me libertando de todo aquele ciclo, vamos dizer, cinematográfico, dramatúrgico, e que eu fiquei me perguntando, anos depois, de uma autopsicanalização, por que tinha ocorrido aquilo, qual era a representação de cada personagem ali que estaria, no caso, refletindo algo da minha vivência. E eu me recordei com as conexões possíveis, né, sujeitas a erros, porque tudo é interpretação. E eu comecei a perceber que justamente a época que eu nomeei Feroz foi a época que meu pai abandonou a casa. E talvez não por acaso até a escolha do vernáculo Feroz, que eu acho que eu estava com muita raiva. E o boneco passou a representar justamente a figura masculina que eu aspirava a ter dentro da minha casa. Aquele que venceria todas as batalhas do dia a dia. E eu comecei a projetar naquele boneco toda a minha expectativa do grande líder, da grande referência, que não mais estava em carne e osso, mas estava num boneco deste tamanho, um hipopótamo vermelho. Talvez até a cor vermelha representasse a emoção raiva. Bom, no que resultou? Chega um ponto que você se dá conta que não dá para você se agarrar mais às suas sombras, às suas mazelas, às suas próprias dores. E aí eu tive que enterrar esse mito que representava a minha grande dor do sentimento do abandono. Mas isso veio subsequentemente com alegria. E o que é alegria, eu me perguntei. Alegria é tudo aquilo que você faz, que você ama. Tudo que você ama é aquilo que traz alegria. Mesmo uma coisa que esteja lhe dando tristeza e que você tanto ama, é porque um dia você teve alegria, ou você espera de novo ter alegria. Mas não existe corte entre alegria e amor, porque a alegria potencializa a vida, lhe dá vigor, vitalidade, e nós somos, digamos, carentes, nós somos dependentes da vitalidade. E no momento que eu distribuo os bonecos, rompendo aquele ciclo, eu vejo um outro traço importante do fenômeno da alegria. A alegria é tudo aquilo que você compartilha, aquilo que você ama. Compartilhar a minha libertação, compartilhar aquilo que me levou a me libertar de tudo aquilo que estava travado em mim, eu representaria justamente num grão de mostarda. O que é o grão de mostarda? O que é essa fé que vem de fidelização? Você fidelizar você próprio. Parece uma frase de autoajuda, mas funciona, né? Ou seja, ser autêntico, procurar estabelecer uma conexão entre seus valores, seus comportamentos e as suas emoções. Então, um grão de mostarda, que às vezes eu já procurei no hambúrguer do Madeira e não encontrei, posso dizer que eu encontrei nessa minha lembrança agora. Eu acho que foi o meu primeiro ato de fé, poder me libertar da minha dor, poder
me desfazer de um ciclo que interrompia o fluxo da minha existência e, ao mesmo tempo, sentir com isso a alegria que vem do compartilhamento daquilo que eu aprendi a amar. Nós temos 2 minutos e 5 perguntas. Eu já vi que eles são uso horário de baiano, 1 minuto dá 2,5, 3. Então eu vou me dedicar a algumas respostas imediatas aqui, porque não são perguntas exatamente sobre o tema. E eu vou dar respostas que não são respostas. Vocês já entenderam como é, né? Fazer trabalho social individual está correto? Bem baiano, sim e não. Se isso lhe leva e aproxima de Deus, sim. Se lhe torna egóico, autocentrado, vaidoso, não. Depende do ângulo que você olha, né? Isso é a opinião de peixe fora d'água. Sua opinião sobre tratamento e constelação familiar. Eu tenho uma opinião muito curiosa. Qualquer coisa pode ser terapêutico em alguém em algum momento. Inclusive, já vi cefaleia ser curada, a pessoa andando com as mãos e não com os pés. Ficou boa. Qualquer coisa serve. Agora, é preciso desenvolver competência para saber o que é que serve para fulano naquele momento, naquele instante. Né? Isso é fundamental a gente perceber. Não é a técnica em si ou a coisa que é garantia de sucesso. É preciso ter a adequação da técnica, do terapeuta, da pessoa e uma série de variáveis envolvidas. Ser espírito é a busca do homem de bem. Isso aqui foi para vocês. A determinação na luta da transformação do ser primitivo até ser angelical. Será que eu não posso me chamar de espírito antes de chegar ao meu objetivo final? Não, eu vou responder. Pode e não pode. Você pode. Pode e não pode. Você pode dizer, eu sou espírito. Aliás, é só pegar. Reconhece-se o espírita pelo esforço, não é nem pelo resultado. Estou me esforçando, então pronto. Agora, não, eu quero reconhecer como vivenciador do pensamento espírita. Aí não vai dar. Então você pode, a depender do significado da interpretação que você dá à palavra ser espírita, ou a expressão ser espírita. Isso varia. Eu já me entrei numa fria por causa disso, porque eu disse que não era espírita. Eu não era espírita. Eu era espírito. Mas a pessoa não entendeu, disse que eu estava renegando tudo. Eu sou espírito, eu estou espírita, é um detalhe. Faz diferença. Como amar os políticos de nosso país? É mais fácil, é provavelmente mais fácil do que amar certos maridos e certas esposas. Treine em casa e estenda a emoção, o sentimento, e provavelmente você vai ser bem sucedido. Aliás, o inimigo está na família, na cidade, né? Não há profeta em sua terra, por aí vai, né? Então a gente já sabe disso. A tradição indiana, se eu não me engano, diz o seguinte: quando você conseguir conviver com a sua família, provavelmente você consegue conviver com o mundo inteiro. Isso é lá na Índia, né? Como falar de espiritismo para a juventude tão conectada materialmente e tão desconectada espiritualmente? Bom, esta é a resposta que a gente está procurando na Bahia, no encontro estadual. Como tornar a doutrina espírita interessante para a juventude que valoriza a ostentação em detrimento de fora da caridade não há salvação? Eu não sei se ela valoriza a ostentação, mas eu sei, corroborando alguém que foi você que falou muito no Facebook, não foi? Lá na Bahia já tem outro nome. Eu acho que ele deve ter chegado aqui, porque ele deve ter chegado de outro canto. Lá é Facebook. Você mostra uma imagem falsa sua. Está todo mundo feliz no Facebook. Então, como fazer isso? Eu acho que é um projeto pedagógico que a gente precisa conversar no movimento espírita. Não só para a juventude, eu acho que é para qualquer idade, já porque quem tem idade é o corpo, pelo menos idade cronológica tradicional é o nosso corpo. Eu gostaria de lhe dizer que, por causa das perguntas, eu passei, lamentavelmente, 2 minutos do tempo previsto. Vamos, então, sem mais delongas, dizer que está encerrado o colóquio, o solilóquio e o antelóquio.